Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando aí a nossa TV Ágape, a TV da sua família. Se ajeita aí, aumente o volume da sua televisão, do seu celular, do computador, não sei de onde você está nos ouvindo. Hoje o programa está um espetáculo, o programa hoje está uma bênção. Você não vai perder, não sai daí, que hoje Deus separou esse momento, esse dia para falar com você. Já vai dando like, compartilha para o grupo da família, dos amigos, vamos alcançar que mais vidas? Se ajeita aí, sorria, a TV Ágape começou e já vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro aqui tão bacana, cada semana a gente recebe aqui um convidado especial, é um quadro de muito aprendizado para nós e hoje eu tenho o privilégio e a honra de receber aqui a nossa professora e psicopedagoga Samara. A volta às aulas está chegando aí e a gente que é pai fica meio ansioso, os alunos também ficam preocupados, então a gente vai bater um papo relacionado a isso. Samara, aperta minha mão aqui. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cumprimento o pessoal aí para a gente já dar início ao nosso bate-papo. Eu que agradeço, né? A paz do Senhor, né? Boa noite a todos os irmãos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de convidar vocês, né, para estarem conosco aqui e que possa acrescentar muito na vida de vocês no dia de hoje. Samara, só uma perguntinha para a gente dar início. Tem quantos anos mais ou menos que você já exerce a sua profissão? E a segunda pergunta é, hoje você está lecionando em alguma escola ou só de forma particular mesmo? Então, eu trabalho já há 15 anos na educação. Que legal. Foram 14 anos em sala de aula e alguns anos trabalhando com a área clínica. Então, hoje eu não atuo mais dentro de sala de aula. Eu optei pela área clínica e eu faço atendimentos particulares. E hoje, qual que é a sua especialidade? O pessoal fica sabendo também, que é uma área muito interessante, eu conheço, mas é bom o pessoal saber. Isso. Eu atendo como psicopedagoga. O que é a psicopedagogia? A psicopedagogia, ela trabalha com os distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem. Então, aquele aluno que às vezes o pai ou o professor, né, e não entende o que ele tem. Ah, ele é mais agitado, ele não aprende, ele tem alguma coisa. É um aluno para mim. Manda para a Samara que a Samara resolve. Manda para mim. E dá jeito mesmo, pessoal. Isso. Pessoal, então vamos dar início aqui. A volta às aulas está chegando. Samara, como amenizar a ansiedade da criança em relação à volta às aulas? Você que lecionou há tanto tempo, o que você pode nos ensinar em relação a isso? Isso. Então, né, dentro de sala de aula, com os muitos, né, desafios que já me foram propostos, eu pude observar diferentes realidades. Sim. E quando nós falamos de adaptação escolar, nós falamos de ansiedade, nós falamos também de relacionamento. Então, o que nós precisamos priorizar para diminuir a ansiedade? Primeira coisa que eu gostaria de salientar, os pais, eles são os maiores geradores de neurose nos filhos. Então, quando os pais confiam na escola, quando os pais confiam na educação que está sendo exercida, eles não transmitem ansiedade para os filhos. E quando os filhos se portam com qualquer tipo de ansiedade, os pais estão preparados para sanar. Ou seja, o primeiro passo é escolher uma instituição de confiança. Como escolher essa instituição? Pesquisando, ouvindo relatos de outros pais. Então, o primeiro passo é confiar na instituição para que nós, como pais, como mentores de nossos filhos, sejamos prontos para auxiliar eles nesse momento. Sim. Entender também um pouco a criança está aí quase uns 2 meses nesse ritmo de festa, de férias, e toda volta às aulas é natural gerar esse clima de ansiedade, aí, como você mesmo disse, os pais entram dando aquela tranquilidade, aquele suporte, né, Samara? Isso. E outra coisa, irmã Samara, e aquelas crianças que sempre choram na hora de ir para a escola? Você já teve algum aluno assim? Muitas crianças. Como que faz um caso desse? Eu falo que eu já vi muitos pais, graças a Deus os meus filhos nunca passaram por isso não, mas eu já vi vários relatos, pastor, mas na hora de ir para a escola o filho chora, a gente fica com dó, não sabe se manda ir, se fica em casa. O que você orienta esses pais em relação a isso? Então, esse momento da despedida, ele causa uma certa ansiedade maior, um desconforto maior na criança. Então, como nós devemos, né, nos portar nesse momento? O momento da separação é a dor da despedida, que eu chamo. Esse momento da dor da despedida, ele tem que ser minimizado. Quanto menor o sofrimento do filho. Então, a primeira dica é
Tem alguns pais que levam as crianças para a escola e eles ficam lá, observando. Ai, deixa eu ver se o meu filho vai chorar. Ai, deixa eu ver porque meu filho não está bem. Se você seguir o primeiro passo, eu confio na instituição. O segundo passo é, eu entrego o meu filho para quem eu confio. Então, quanto menos você ficar ali, você ficar naquele local, menos a criança vai sentir. Porque o que ela sente é a dor da separação do pai. Quando as crianças não estão bem na escola, a própria instituição comunica à família. Então, o que acontece? Se você fica ali 10, 15, 20 minutos vendo se o filho está chorando, se ele está, se ele não está bem, o filho vai continuar chorando, porque ele está sofrendo pela despedida. Então, o segredo é amenizar essa despedida, levar para a escola sempre, manter a rotina sempre, porque a adaptação, ela é processual. Sim. Então, hoje a criança, existem alguns passos, hoje a criança percebeu que o meu pai vai embora. Amanhã ela vai perceber, são vários passos, amanhã ela percebe que o meu pai não voltou ainda, ele foi, mas ele demorou a voltar. Sim. E depois ela percebe, eu estou num ambiente que eu não conheço. Isso, cada dia, a cada dia ela vai perceber uma coisa. Então, a rotina, a presença das crianças todos os dias na escola, elas formam uma adaptação com maior qualidade. Por quê? Porque se você não leva, eu decidi não levar porque ele chorou, você está quebrando o ciclo de adaptação da criança. E como você disse, se o pai estiver ali fora também, o filho dificilmente vai se soltar, né? Isso. Sabendo que o pai está ali. Eu lembro, Samara, quando eu comecei a estudar, quando era novo, eu tinha essa ansiedade, mas o meu medo é, será que eu vou estudar com a mesma turma do ano passado? Que a gente cria vínculo. Aí fica aquela preocupação, será que os meus amigos serão os mesmos? Será que a professora vai ser a mesma? Isso gera um pouco de expectativa, de ansiedade na vida da criança, né? Isso é o bom também de nós trabalharmos essa questão é que, como que nós devemos trabalhar isso? Vai mudar a professora? Vai mudar, né? Os colegas? Talvez, mas você não está perdendo ninguém, você está acrescentando pessoas ao seu vínculo, sabe? De amizade, ao seu vínculo de companheirismo. Isso é bom os pais conversar com os filhos, orientar, isso é bom, né? Todo sofrimento, né? Ele causa coisas boas. Então, assim, um sofrimento moderado, que é o sofrimento da escola, de um ambiente diferente, de mudança de professora, mudança, às vezes, até de colega, agrega na vida das crianças, porque elas vão conhecer novas pessoas. Samara, você deu um show aqui agora para os alunos. Vamos inverter a bola agora. Você, como professora há tantos anos, e qual a expectativa dos professores para a volta às aulas? Certamente tem muitos professores nos ouvindo aqui. Isso. E o que você tem a dizer para eles também? Então, a primeira coisa que eu gostaria, de salientar é, mais uma vez, para os pais, mesmo falando de professores. Por quê? Porque os professores, eles estão tão ansiosos quanto os alunos, quanto os pais, ou mais. Por quê? A responsabilidade deles é muito grande. Professores de educação infantil, de maternal, têm 16 alunos para adaptar em sala de aula. Professores de mini maternal e maternal, professores de primeiro período, de Fundamental 1, eles têm de 24 a 32 alunos para serem adaptados por ele ali. Então, assim, às vezes os pais agem como se o professor fosse um inimigo. De que forma? Fazendo perguntas, assim, demasiadas, sabe? Confrontando mesmo o professor. Entendi. Então, qual é a melhor maneira de lidar com esse momento? Por quê? Qual a expectativa dos professores? A expectativa é a melhor possível, mas eles também estão sofrendo, sabe? E mais, porque ali você tem só um filho para deixar na escola, mas eles têm de 16 a 32 alunos para serem adaptados por eles. E vou fazer uma pergunta de leigo, Samara. Hoje tem algum ajudante do professor? Tem, né? Depende das turmas. Geralmente, do mini maternal até o Jardim 1, algumas escolas usam essa nomenclatura, ou seja, de bebezinho de 6 meses de idade até as crianças de 7 anos, as escolas proporcionam suporte, né? Isso para os professores. Mas existem casos específicos. Crianças com autismo, por exemplo, têm direito a professor apoio, né? Mas, assim, em geral, as turmas com crianças menores têm direito a professores apoio. Por quê? Porque elas, são até as turmas chamadas maternais, porque as crianças são muito maternais, muito dependentes dos pais. Então, elas precisam de ajuda. É por isso que nessas séries tem ajuda de outros profissionais. E outra coisa, Samara, importantíssimo para os professores. Como criar esse vínculo entre professor e aluno? Porque a primeira impressão é sempre
aquele choque. Qual a estratégia que você usava e que você aconselha para você criar esse vínculo? Mais uma vez, os pais entram. Por quê? Os pais estão lascados hoje. Porque não existe educação sem família, né? Então, nós temos aqui uma tríade, né? Os pais, a família, que representam a família, o aluno e a escola. O que isso significa? Significa que sempre os pais serão os maiores responsáveis pela adaptação da criança. Como que eles vão agir? Eu costumo muito dizer que os pais, eles podem e devem sempre direcionar o aluno a gostar do professor. Como que eles vão fazer isso? Proporcionando objetos de ligação. O que são esses objetos? Então, hoje meu filho vai para a escola, ele não conhece a professora, eu vou arrumar o lanche dele, eu fiz um bolo para ele levar para a escola de lanche. Eu vou mandar mais um pedaço para a professora. O que custa para o pai? Nada, né? E o que vai proporcionar? Um vínculo afetivo. O aluno vai entregar um pedaço de bolo para o professor vai ficar feliz, o aluno vai se sentir amado. Coisas que não tem custo financeiro também, uma flor, uma carta. Então, é muito importante que os pais estejam sempre dentro deste momento de adaptação. E uma perguntinha particular. Aquele aluno, às vezes, mais resistente ou mais no cantinho, que não quer se envolver, qual estratégia que você usava, que você como professora, para tentar se aproximar dele? A estratégia já é do professor. E o que o professor tem que fazer? No momento em que os alunos estão em aulas especializadas, porque os alunos não ficam com o professor só o período inteiro. Então, hoje tem educação física, ensino religioso, artes, computação, robótica. Nesse momento em que todos os alunos estão com o professor que não sou eu, que eu represento, por exemplo, o professor regente de turma, nesse momento onde toda a turma está com outro professor, eu vou tirar um tempo para aquele aluno que não está conseguindo se agregar à turma. Então, eu vou conversar, eu vou abraçar, se for pequeno, eu vou pegar no colo. É uma atenção especial. Aí já é o contrário, é do professor para o aluno. O que o professor faz? Dá um adesivo, dá um mimo, coloca um carimbo na mão. Conhecer também um pouco da história particular. Talvez o aluno também está enfrentando um problema em casa que a gente não sabe, né, Samara? A família sempre influencia no resultado da aprendizagem da criança. Pessoal, que bate-papo gostoso, hein? Pena que o tempo voa, Samara. Quanto aprendizado. Vamos fazer aqui a última perguntinha, depois dessa aula que a Samara está dando para a gente aqui. Samara, como que o responsável, então, pela criança, pode fazer para auxiliar na adaptação, né? Na adaptação escolar do seu filho? Para a gente já concluir aqui esse bate-papo tão gostoso. Então, essa pergunta é um resumo de todas as outras, né? Então, como o pai pode fazer? Escolhendo uma escola de qualidade, começamos por aí, promovendo interação entre professor e aluno, levando objetos transicionais de ligação e transicionais, que são os objetos transicionais que nós não citamos. E eu vou falar rapidamente. É um objeto da casa do aluno, que ele tem apego. Por exemplo, uma criança menor, um cobertorzinho, alguma coisa que lembre a casa dele, né? Proporcionando que ele leve um objeto transicional também para a escola, permitindo que ele seja afetivo, né? E conversando sempre com o professor, tirando as suas dúvidas e sendo agradável. Meu Deus. Samara, vou fazer uma pergunta aqui de supetão. A gente, como cristão, servo do Senhor, a gente sabe que a educação na escola está sendo tão bombardeada, né? O que você tem a dizer, tanto para os alunos quanto os professores, porque vocês ficam numa sinuca de bico, é coisa que vem de cima, coisa que vem grande. E aí, como é que faz numa situação dessa? Você já passou por alguma experiência? Muitas. Como é que faz aí? Só para a gente que terminar esse bate-papo aqui. Não é fácil, né? Se manter dentro de um regime que ele não é regido por nós, né? Pela nossa opinião, vem de cima. Primeira coisa, né? Dando testemunho sempre. Não abaixando a cabeça, né? Eu vou falar agora de direção da escola. Se você está sobre uma direção que não coloca coisas boas, coisas que correspondem à sua doutrina religiosa, né? Não abaixe a sua cabeça, não seja desrespeitoso, mas pregue a sua doutrina. Não abaixe a sua cabeça, não receba coisas que não proporcionam a visão nem a presença de Deus naquele lugar. Nós somos a luz. Sabe? Nós somos a luz dentro da escola, nós somos a luz para os nossos alunos e nós devemos passar para eles muito amor, porque ali tem crianças com problemas familiares, eu já tive crianças que a mãe faleceu, eu já tive crianças que tiveram câncer, já tive crianças com pais separados, sabe, com vários problemas. Sim. Então, nós devemos sempre olhar além, olhar com os olhos de Cristo para aquelas crianças. Samara, aperta minha mão aqui. Obrigado, é uma família que a gente ama muito. E muito obrigado por essa aula, por esse
Eu que agradeço. por esse aprendizado. Despede do pessoal, então, para a gente já concluir o bate-papo. Então, eu agradeço a oportunidade, eu espero que tenha sido, né, de bom grado para todos vocês, que vocês tenham recebido boas informações, e eu estou sempre à disposição da igreja, né, e da sociedade também para ajudar todos com aquilo que for necessário para a educação das nossas crianças. E caso você tenha um filho com dificuldade de aprendizado, né, hoje em dia está tão normal isso, pode procurar a Samara, pode entrar em contato com a gente ou com ela mesma. Qual que é o seu Instagram ou seu telefone de contato? Deixar para o pessoal. O meu telefone é 34 99903 6784 e meu Instagram é Samara Gabriela Psicopedagoga ou Samara Gabriela 1992. Pessoal, eu assino embaixo, tá? Vamos para o próximo quadro. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Fica aí que tem muita coisa boa aqui no programa ainda. Valeu! Obrigado, Samara! As voltas às aulas estão aí e hoje nós aprendemos aqui, ó, coisas valiosíssimas. Vamos agora para o quadro da Adrila, o texto com contexto. Qual que é a passagem bíblica hoje, Adrila? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para dar início a mais um quadro do texto com contexto. E hoje eu vou trazer um versículo que é um dos meus favoritos, né, de um dos meus livros favoritos da Bíblia. Quero que você abra sua Bíblia lá em Provérbios 8:17. A palavra de Deus vai falar assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então hoje nós vamos falar sobre essa passagem que muitas pessoas interpretam de forma errada, de forma incompleta e às vezes acabam perdendo ali todo o contexto que tem muita preciosidade para a gente desmembrar. Quero iniciar já falando que o livro de Provérbios em si é um livro de muito ensinamento e ele não pode ser lido de forma isolada como nenhuma outra passagem da Bíblia. Mas principalmente Provérbios, porque tem muita pérola, tem muita preciosidade de Deus ali para as nossas vidas. E esse capítulo 8, onde esse versículo está, principalmente porque ele fala de uma coisa muito importante, que é a sabedoria que vem de Deus. Então, um capítulo que fala exclusivamente sobre a sabedoria de Deus, a gente tem que desmembrar ele melhor. Nós temos que ler ele todo, porque lá tem pérolas, como eu disse, muito importantes para as nossas vidas. Se você abrir o capítulo 8 e ler ele todo, não vou fazer isso pela questão do tempo, você vai ver que lá nós vamos ser ensinados que a sabedoria nos leva ao êxito, que a sabedoria foi usada para fundar céus e terra. Nós vamos entender que a sabedoria é um atributo divino, inclusive é a representatividade do nosso próprio Deus. Então, a sabedoria é muito importante para a nossa vida cristã, para a nossa jornada cristã. Esse versículo que eu li, vou ler mais uma vez para você ver. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Está falando também sobre sabedoria. Ele não se isola desse contexto, ele também está falando sobre isso. Então, Adela, qual que é a aplicação comum e infelizmente errada que as pessoas utilizam com essa passagem? As pessoas separam esse versículo do restante do capítulo e falam assim: para aqueles que levantam de madrugada e oram, Deus vai responder eles. Aqueles que se levantam ali de madrugada, Deus com certeza vai estar lá esperando eles no quarto. Mas infelizmente não é desse jeito. Como eu disse, toda passagem tem um contexto. E qual que é a aplicação correta? Vamos então desmembrar esse versículo rapidamente aqui para você entender. Lá no inicinho do versículo fala assim: eu amo os que me amam. Então você consegue ver que é como se fosse a própria sabedoria falando dela, né? O benefício da sabedoria e tudo mais. Então a sabedoria ama e acompanha e anda com quem preza por ela, com quem deseja ter ela. É uma passagem que está falando sobre isso. Então é uma passagem que está também dizendo que aqueles que amam a sabedoria, aqueles que buscam a sabedoria de Deus e aqueles que fazem questão de serem pessoas sábias em Cristo, a sabedoria certamente os acompanhará. Depois, a segunda parte, que é a que tanto causa confusão. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Se você pegar algumas traduções, né, mais fiéis, aí, com a correção mais fiel, sem muitas mudanças, né, muitas atualizações, você pode encontrar também uma tradução que fala assim: eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem, me acharão. Então, aqui está o nosso sentido. Já que nós estamos falando sobre a sabedoria, quando você busca desde cedo a sabedoria,
provavelmente você encontrará a sabedoria. E é sobre isso que essa passagem está falando. Ela não está falando necessariamente de um horário da madrugada, que se você sentar ali e fizer essa oração de madrugada, você vai encontrar a Deus. Você vai encontrar a Deus em qualquer momento que você buscar de todo o seu coração. Mas essa passagem exclusivamente está falando sobre a sabedoria. Aqueles que buscam cedo a sabedoria para a sua vida, desde o amanhecer ou desde o início da sua vida, certamente a encontrará. Aí, Adriana, mas da onde você está tirando isso? Da Bíblia. Abre a sua Bíblia em Tiago 1,5 e vê o que a palavra de Deus fala. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então, a sabedoria é livre e você pode pedir para Deus. Então, essa passagem que nós estamos lendo aqui, ela está falando mais ou menos isso. Para você buscar a sabedoria desde sempre. Colocá-la como prioridade. Porque se você buscar, assim como a Bíblia diz, você certamente ganhará. Porque Deus é um Deus generoso que nos presenteia com a sabedoria. Ele se agrada que nós busquemos ser pessoas mais sábias. Então, que você entenda que não se trata de um encontro com Deus, mas de buscar a sabedoria de Deus. Ai, Adriana, mas então quer dizer que isso é um mito e se eu buscar Deus de madrugada, eu nunca vou encontrar Deus de madrugada. De maneira nenhuma, não falei isso. Mas, se você abrir lá em Jeremias 29:13, a palavra fala assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a madrugada não é o amuleto para encontrar Jesus, é buscar Ele de todo o coração. Então, você pode buscar a Deus de todo o coração, de manhã, de tarde, de noite, no seu trabalho, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, e você vai encontrar Jesus nesse sentido. Então, qual que é o problema de descontextualizar esse texto de Provérbios? As pessoas usam a madrugada como um amuleto. Às vezes elas tratam a madrugada até mesmo como um sacrifício, né? Estão ali dormindo, colocam o seu relógio para despertar, não que isso seja errado, mas ali coloca o seu relógio para despertar e fala assim: vou orar e Deus vai ter que me responder, porque lá na Bíblia está falando isso. Mas não é sobre esse sentido, né? Então, que você entenda. O segredo não é buscar a Deus só na madrugada para você encontrá-lo. O segredo é buscar a Deus o tempo todo. O seu coração tem que ser um altar para Deus o tempo todo e não só nas madrugadas. Isaías 55:6 fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então, sempre é tempo de buscar a Deus e ainda é tempo de encontrar a Deus. Basta que você busque Ele de todo o seu coração. Tem um salmo que eu gosto bastante, que é Davi que escreveu, e ele fala assim: tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e quebrantado. Então, como é que eu faço para Deus, para encontrar a Deus nos meus momentos com Ele? Tem um espírito quebrantado, tem um coração humilde. É isso que agrada o coração do Senhor. Às vezes, colocar ali na madrugada o nosso relógio para despertar como uma forma de sacrifício para chamar a atenção de Deus, infelizmente, não vai dar o que você deseja, né? Se você quer encontrar a Deus, tem um coração quebrantado, tem um coração humilde, um coração contrito, disposto a ser quebrantado por Ele, né? Que isso agrada o coração do Senhor muito mais. Não estou falando mais uma vez que orar de madrugada é errado, mas nós não podemos utilizar disso como um álibi para que Deus faça as nossas vontades e Ele vire nosso servo, né? Ele não é obrigado a nos responder só porque nós nos levantamos de madrugada para orar, não tem nada disso. Mas, certamente, se nós tivermos um coração que o agrada e buscarmos Ele de forma genuína, Ele vai nos encontrar e nós vamos encontrar com Ele. Só para encerrar, lá no Salmo 63, no versículo 1, no 4 e no 6. Depois você confere, olha o que o salmista fala. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco de todo o meu coração. Minha alma tem sede de Ti e todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. Te louvarei enquanto eu viver. A Ti em oração levantarei as minhas mãos. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. É isso aqui que Deus deseja de nós, esse coração entregue, que quando a gente deita, a gente não para de pensar em Deus, quando a gente levanta, a gente não para de pensar em Deus, quando a gente está trabalhando, a gente glorifica a Deus, entendeu? Essa aqui é a questão, né?
Então, conclusões, só fazendo o adendo. A passagem em si de Provérbios, ela está falando sobre sabedoria, né? A sabedoria, ela acompanha aqueles que gostam de buscar ser pessoas sábias. E não necessariamente porque você levantou de madrugada, Deus vai te responder. Não é sobre isso que está tratando o versículo, mas o versículo está falando sobre a sabedoria. Aquele que desde cedo, aquele que desde o início da sua vida, da sua jornada, da sua vida, ou desde o seu amanhecer, está buscando por sabedoria e pedindo a Deus por isso, Deus certamente concederá, porque Ele colocou isso na palavra dele. E por fim, para buscar a Deus, eu não preciso só colocar um relógio ali de madrugada e orar só nas madrugadas. Eu posso fazer isso o tempo todo, né? Todo o tempo eu devo orar e estar em comunhão com meu Deus. Não é só de madrugada que Ele escuta e responde oração. Ele pode fazer isso em qualquer momento porque Ele é Deus. E Ele tem autonomia para responder e para nos encontrar e para falar conosco quando Ele bem quiser. Nós temos aí muitos relatos de pessoas que estão fazendo as tarefas de casa, lavando uma louça, estendendo uma roupa no varal, às vezes ajudando o filho a fazer um dever e Deus fala com ele. Então, a madrugada não é o segredo, não é um amuleto. Ela é só uma das formas de se encontrar com Jesus. Então, eu espero que essa palavra tenha falado com você e que você não interprete esse versículo mais errado, se assim você fazia. Fique com Deus e até a próxima. Vamos conferir a agenda da igreja, mas só um minutinho. Já deu like? Compartilha aí para a gente alcançar mais vidas, tá ok? Vamos agora conferir a agenda da igreja para você não perder nada, saber tudo que Deus tem feito aqui. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30 te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta. É onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja. Aguardo você. Deus te abençoe. Forte abraço. Agora, meu amigo Zilton. O Zilton, toda semana aqui, esse quadro dele, eu gostei. Bacana, nos ensinando a cantar e entender aquilo que nós estamos cantando. As canções têm que ser bíblicas. Qual que é o louvor de hoje, Zilton? Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra. E hoje nós iremos analisar uma canção que é muito conhecida por vocês, que é a canção Digno é o Senhor, da Aline Barros, uma música muito cantada, inclusive em Santas Ceias. A letra dela vai nos dizer o seguinte: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão e restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
essa canção ela é um exemplo de uma verdadeira expressão de adoração. Eu poderia dizer que ela é uma paráfrase bíblica. Ela pega trechos da própria palavra e acrescenta melodia e coloca como se fosse uma canção. Então, como nós vemos aqui ela dizendo o seguinte, expressões como graças eu te dou pelo preço que pagou, se você buscar na própria palavra em 1 Coríntios 6, 20, vai nos dizer o seguinte, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então nós vemos que o autor desta canção, ele teve um zelo, ele teve um cuidado em colocar dentro da sua letra, dentro da sua melodia, dentro da sua composição, trechos bíblicos. Podemos dizer que essa canção se assemelha também aos Salmos, que é a palavra bíblica cantada. Então quando nós vemos, quando ele diz o seguinte, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, nós podemos colocar também uma referência em João 16:33, que nos diz sobre o preço que Jesus pagou e sobre ele vencer o mundo, onde ele diz que no mundo teríamos aflições, mas não devíamos temer as aflições. Nós vemos que ele venceu o mundo. Então, quando nós declaramos que Jesus ele é vencedor, nós estamos declarando que ele é vencedor sobre a morte, ele é vencedor sobre os nossos problemas, ele é vencedor sobre qualquer circunstância que esteja abaixo dele. E como não há nada acima dele, ele é vencedor sobre todas as coisas. Então, é muito claro que essa canção ela é uma mistura de louvor, mas ela também traz um conceito de adoração. Porque quando nós vemos o louvor por definição, ele se refere a tudo aquilo que Deus fez. Então, quando eu louvo a Deus, eu estou agradecendo por uma bênção, estou agradecendo por algo que Ele fez sobre a minha vida, por uma bênção alcançada, por uma palavra liberada. Mas quando eu o adoro, eu estou exaltando por aquilo que Ele é. Então, essa canção, ela traz, né, essa concepção, essa união do louvor e da adoração de uma forma muito rica. Porque na mesma hora em que ele fala que pelos cravos nas mãos ele dá graça, ou seja, por algo que foi feito por mim, ela também diz que ele é digno porque sobre o trono ele está. Ele é soberano, criador, ele está acima dos céus, acima da terra. Então ele consegue fazer essa fusão, tanto do louvor quanto da adoração de uma forma muito ímpar, de forma que todos nós conseguimos alcançar um lugar na presença do Senhor, porque nós estamos o louvando e o adorando. Então, quando nós vemos essa canção, nós podemos entender que ela também tem uma temática evangelística, uma vez que ela está sendo uma forma de exaltar a obra da cruz, mas ela também fala sobre quem Deus é. Então, ela é uma canção que ela traz também um contexto bíblico, mas ela também te apresenta quem é Jesus. Ela te traz uma visão de quem Ele é, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele pode fazer. Então, quando nós estudamos essa canção, nós temos a definição de que ela é um louvor, ela é uma adoração e ela é extremamente bíblica. Então, quando você estiver cantando essa canção, quando você estiver no seu momento adorando ao Senhor, você pode ter certeza que ela é rica de mensagem bíblica, ela é uma adoração ao Senhor, mas ela também é um louvor. É uma música onde você pode exaltar a Deus pelos seus feitos, mas você também estará o exaltando por quem Ele é. É com o Senhor, pastorzão. Valeu, meu irmão. Obrigado, Zilton. Pessoal, estamos quase chegando ao fim. Eu espero que você já tenha curtido e compartilhado. Aposto que você já deu like aí. E agora chegou o momento da palavra. A palavra hoje está lindíssima. Fica aí, vamos ouvir a palavra. Meus irmãos, vamos lá. Vamos para a nossa terceira parte da mensagem sobre a história de Jacó. Estou falando para vocês aqui as 6 aparições, as 6 vezes que Deus falou com Jacó, e hoje é a terceira delas. Gênesis capítulo 32, verso 22, uma história muito conhecida, mas com grandes lições para nós. Vamos lá. Levantou-se naquela mesma noite Jacó e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-lhe e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó:
não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. E então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Peniel, pois ele disse, eu vi Deus face a face e a minha vida foi mudada. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do seu quadril. Qual que é o tema dessa palavra? Jacó, ele é um dos patriarcas da fé. Ele é neto de Abraão, filho de Isaque, e este homem, a vida dele foi tão importante na história cristã, que o texto que eu li vai dizer a história que Deus mudou o nome dele para Israel, e até hoje a nação de Israel recebe o nome dele. Então, tamanha importância desse rapaz. Mas o que me chamou a atenção nesse estudo é que esse homem com uma proporção tão grande, Deus falou com ele apenas 6 vezes. Onde que nós podemos aplicar? Tem pessoas que acham que Deus tem que ficar falando com eles o tempo todo, o tempo inteiro. Irmãos, para começar, se você quer ouvir Deus falar contigo, é só abrir a Bíblia. A Bíblia é Deus falando com a gente. Mas tem pessoas que acham que Deus tem que usar um profeta, tem que falar toda hora, sendo que não é por muito falar, é por muito crer e por muito obedecer. Se Deus falou, não importa se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se você crer e obedecer, sua vida vai ser mudada. E a mensagem passada eu disse que Jacó estava há 20 anos na casa do seu tio Labão. Seu tio Labão trapaceando ele, enrolando Jacó depois de 20 anos, mas ali ele prosperou, até que Deus aparece e diz, Jacó, eu vou tirar você daqui. Eu tenho visto a humilhação que o seu tio tem feito com você. O que nós aprendemos semana passada? O que fez Deus falar com Jacó? A injustiça. Irmão, sempre quando tem injustiça contra as nossas vidas, Deus vai se manifestar e Deus vai falar. E Deus lembrou a ele, eu sou Deus, lá da coluna de Betel que você ungiu. Deus está lembrando Jacó coisa de 20 anos atrás. Ou seja, eu não mudei, Jacó. Eu estou com você aqui esses 20 anos. Ainda que eu não fale com você, eu estou aqui, eu não mudo. A promessa que eu fiz com você há 20 anos atrás está de pé até hoje. Irmãos, como é bom servir a um Deus que nos guarda das injustiças. Como é bom servir a um Deus que nunca muda, um Deus imutável. A promessa que ele fez ainda está de pé. E agora entra a terceira parte dessa mensagem, quando Deus fala assim, volta lá na sua casa, lá na sua terra natal e vá se encontrar com Labão. Deixa eu só te lembrar, lembra da primeira mensagem? Por que Jacó teve que fugir para a casa do seu tio? Porque ele passou a vida inteira enganando o seu irmão Esaú, e Esaú quis matá-lo. Então ele teve que fugir. E olha o que Deus está falando com ele agora. Volta para se reconciliar com o seu irmão. Querido, quando Deus falou isso com Jacó, isso para ele foi um susto terrível. O que passou na cabeça dele? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou voltar lá? Meu irmão quer me matar, meu irmão não esqueceu, meu irmão quer acabar com a minha vida. Mas deixa eu te ensinar um princípio bíblico. Em Eclesiastes 3:5 diz assim, há tempo de espalhar pedras, mas tem tempo de juntá-las. A vida cristã, Deus deixa você espalhar as pedras do jeito que você quiser, mas vai chegar uma hora que Deus pede que você a recolha. Quando Deus tem uma obra na sua vida, Ele não vai deixar pedra solta. Como que Deus poderia usar Jacó grandemente se ele tinha uma pendência no passado? Se ele havia uma pendência com seu irmão? Então Jacó agora tem que reconciliar. Só a nota de rodapé, Deus está falando com alguém. Deus tem uma obra grande na sua vida, mas é necessário você consertar algumas coisas, consertar algumas pendências. Se você quer ser um grande homem de Deus, não pode deixar a pedra solta. A de Jacó aqui era de reconciliar com seu irmão. Eu tive que consertar com meu pai. Durante a vida toda eu não tinha uma amizade boa com ele. Mas Deus disse, volta lá e reconcilia com ele. E eu tive que ir. Jacó agora junta toda a sua riqueza, as suas 2 esposas, seus filhos. E ele agora está retornando. Ele está com muita grana porque Deus o prosperou e ele vai chegar em um lugar chamado Val, do rio de Jaboque. Pastor, o que é Val? Guarda isso aqui. Val
Muita gente fala, não sabe nem o que é. Val é a parte mais baixa de um rio. Então Jacó quer passar na parte mais baixa do rio. Só que naquela parte mais baixa, Deus estava ali esperando por ele. Ou seja, enquanto Jacó queria algo raso, Deus tinha coisas profundas para revelar na vida dele. Eu vou repetir essa frase. Enquanto você quer o raso, Deus tem coisas profundas para revelar a você. São nos lugares mais rasos das nossas vidas, é onde Deus quer revelar coisas grandes e coisas preciosas. Jacó está passando pelo Val de Jaboque, ele pensou, aqui é raso. Deus disse, eu tenho coisas profundas para fazer na sua vida. E Jacó agora, ele abre mão de tudo. Ele deixa a sua riqueza passar na frente, as suas mulheres, os seus filhos, e ele vai ficar só. Por quê, pastor? Jacó entendeu uma coisa ali, eu tenho riqueza, eu tenho família, eu tenho tanta coisa, mas me falta algo. Me falta uma paz na alma, me falta uma alegria, me falta algo que só Deus pode preencher. Jacó representa aquele tipo de pessoa que conquistou tudo. Tinha família, tinha grana, tinha filhos, tinha tudo, mas faltava o principal, faltava ele ter um encontro com Deus. Quem sabe essa é a tua história hoje? Você olha à sua volta, você tem uma casa, você tem um emprego, você tem uma família, você tem um nome, mas dentro de você tem um vazio. Dentro de você tem uma lacuna, sabe por quê? Tem coisas dentro de nós que só Jesus vai trazer paz. E o que Jacó faz? Ele fica sozinho. Por quê, pastor? Quando a gente quer ter um encontro com Deus, nosso dinheiro não pode estar junto. As pessoas que estão à nossa volta não podem estar juntos. Porque para a gente ter um encontro com Deus, irmãos, é necessário a gente ficar só. É por isso que tem hora Deus permite a gente se isolar, por isso que tem hora Deus permite a gente passar algumas situações que você não pode fazer nada. Você fala assim, por que eu estou só? É porque quando nós estamos sós, é que nós nos encontramos com Deus. E é neste momento que Jacó está ali sozinho, Deus vai aparecer para ele. A palavra do Senhor diz anjo, mas é anjo com a letra maiúscula, é Cristo no Velho Testamento, e ali Jacó vai ter uma luta com ele. Claro que não é uma luta de carne, né, irmão? Porque onde que Jacó iria vencer Deus? E ali quando Jacó agarra ele, o anjo diz, deixa eu ir embora. Aí Jacó, eu não vou embora enquanto você não me abençoar. Ô irmãos, é assim que nós temos que fazer, nos agarrar em Deus, de tal maneira que fala, Senhor, eu não te deixo, eu não largo o Senhor por nada. Aí Deus vai falar com Jacó, primeiro, qual o teu nome? Aí Jacó teve que falar, o meu nome é Jacó, o meu nome é trapaceiro, o meu nome é enrolado, o meu nome é aquele que segura o irmão. É assim que a nossa vida começa a ser mudada, quando você chega para Deus e fala, o meu nome é esse mesmo, eu tenho falhado, eu tenho errado. É quando você confessa, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus está esperando isso de nós. Você fala, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu tenho falhado, mas eu quero o Senhor, eu estou agarrado no Senhor. Aí Deus diz, então, a partir de hoje, o seu nome não é mais Jacó, o seu nome é Israel. Ô irmãos, Israel significa príncipe de Deus. Por que Jacó se agarra em Deus? Guarda isso aqui. Lembra que Jacó nasceu agarrado no seu irmão, agarrado no calcanhar dele? Enquanto Jacó estava agarrado no seu irmão, espiritualmente falando, a vida dele só ficou travada. Mas quando ele larga Esaú para agarrar a Deus, a vida dele começa a ser transformada. E hoje, abra a mão do Esaú, abra a mão daquilo que você tem se agarrado tanto e se agarre em Deus, porque é aí que a nossa vida começa a ser mudada. Aí aquele anjo, então, vendo que Jacó não queria deixá-lo, aquele anjo vai tocar na perna de Jacó. E Jacó vai andar manco o resto da vida. Ele foi ferido. Por quê? Existem histórias, irmãos, que só são mudadas quando a gente for ferido. Deus prefere ferir um Jacó para ele se tornar um Israel do que deixar um Jacó perfeito, mas continuando com a vida igual. As feridas causadas por Deus não é para te matar, é para nos transformar.
Tem hora que Deus nos fere, tem hora que Deus permite a gente chorar, a gente sangrar, tem hora que Deus permite a gente manquejar, mas é por quê? Porque Ele tem coisa grande, Ele não quer te perder, Ele quer mudar a tua história, é por isso que Deus às vezes nos sangra. E agora Jacó, pelo resto da sua vida, ele vai manquejar, ele vai andar diferente, porque uma vez que você encontra com Deus, a sua vida nunca mais é a mesma, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar. E aqui eu termino. Jacó foi transformado por Deus, ele teve o seu nome mudado. Irmão, só Deus tem o poder de mudar o nome de um homem. E quando Deus muda o nome de alguém, é Deus dizendo, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua trajetória, daqui para frente a sua vida nunca mais será a mesma. Então receba essa palavra aí, Jacó ficou só, Jacó foi ferido e machucado, mas ele também foi transformado e abençoado. Olha, irmãos, Deus permite a gente ficar só, Deus permite a gente se ferir, Deus permite a gente se machucar, mas no final da história Ele vai te transformar e Ele vai te abençoar. E a melhor bênção de Jacó foi ter o seu nome mudado para Israel. E o que Deus vai fazer na sua vida também vai ser tão grande, tão grande, que Deus vai mudar a tua identidade, Deus vai mudar o seu jeito de falar, Deus vai mudar o seu jeito de agir. As pessoas, quando olharem para você, não vão te lembrar mais do nome passado. Ah, o fulano que era alcoólatra? Não, hoje ele é homem de Deus, hoje ele é pregador do Evangelho. Ah, o fulano que era assim? Não, ele não é mais assim não, Deus mudou o nome dele, Deus mudou a vida dele. Então receba essa palavra aí, a terceira vez que Deus falou com Jacó, foi para deixá-lo só, foi para ferir e machucar, é verdade, mas depois foi para mudar a vida dele, para abençoar e transformar. Receba essa palavra. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Senhor, às vezes como Jacó, o Senhor nos manda retornar em alguns lugares que a gente não queria, a gente não entende. A gente chega até a pensar que o Senhor está contra nós, mas é ali que o Senhor nos muda. Enquanto a gente quer uma parte rasa, o Senhor tem coisas mais profundas para nós. Senhor, às vezes o Senhor nos deixa só, o Senhor nos machuca e nos fere, mas no final, o Senhor nos transforma e abençoa. Eu quero entregar esse homem, essa mulher que está vivendo dias difíceis, dias complicados, que o Senhor muda a história deles, pessoas que estão afastadas do Teu Evangelho, pessoas que não Te aceitaram como único e suficiente Salvador, que eles façam isso hoje. Senhor, cura essa enfermidade, muda essa família, abre essa porta, Deus. Eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente termina o programa, a nossa TV Ágape. Não esqueça de curtir, de compartilhar e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fique com Deus. Deus abençoe.